desconectada. A FUNAI não foi ouvida? Eu não consegui entender porque, enquanto se votava a PEC 215, nós da Frente Parlamentar fazíamos ações contra essa PEC e pedíamos uma ação do governo. E aí, logo após a admissibilidade da PEC 215, o governo, ou a própria AGU, vem com a portaria 303, que tem quase o mesmo teor da PEC 215, ou ela é muito mais radical. Aí tivemos reunião com o advogado-geral da União, junto também até com a própria bancada ruralista do Ministério da Justiça, e a culpa, quem assumiu foi o ministro Luiz Adams, como autor da portaria 303. Aí o quê? A surpresa para mim, como deputado da base, é que é uma medida dura e que desrespeita a Constituição. Deixa eu só fazer um esclarecimento. A PEC 215, a que o deputado se refere, é uma PEC que tramita na Câmara desde 2000. Essa PEC transfere do Executivo para o Congresso Nacional a prerrogativa de reconhecer terras de povos tradicionais. Na avaliação, por exemplo, do deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, ele acha que nunca mais o índio vai ter terra, nem quilombolas terão esperança de rever suas comunidades. Então, sobre essa PEC, ainda não houve qualquer deliberação por parte da Câmara dos Deputados. Eu queria só dizer, Padre Tom, que, na verdade, o senhor está responsabilizando o governo por ter tomado a iniciativa da portaria 303. Porque eu gostaria que a FUNAI estivesse aqui. O ministro Adams, deixa eu lhe contar, o ministro Adams nada mais fez do que ratificar, ou esclarecer, ou normatizar, para ter efeitos, né, junto à Advocacia Geral da União e em outras instâncias, aquilo que foi decidido pelo Supremo. E agora vamos discutir o que foi decidido pelo Supremo. O Supremo está colocando salvaguardas institucionais que preservem o direito do país sobre qualquer terra, sobre a minha em particular, sobre a dos índios também. E se nós queremos proteger o índio, devemos fazê-lo. Mas o Supremo ainda não julgou, não julgou o julgamento. Sim, se as 19 condicionantes irão... Portanto, essa portaria ela é extemporânea. Existe lá um embargo do Ministério Público questionando se aquilo tem validade para situações semelhantes à da Raposa Sol, ou seja, a já demarcada. E aí... Tem decisão agora do Marco Aurélio sobre Tem decisão também do Lewandowski, no caso da terra indígena, governador do estado do Maranhão. No caso, o ministro Lewandowski negou um pedido da prefeitura que atinge lá o caso da terra indígena, governador do estado do Maranhão. E o argumento que ele usou foi exatamente esse de que o julgamento do caso Raposa do Sol não tem efeito vinculante e, portanto, as condicionantes não podem ser aplicadas ao caso da terra indígena governador. Portanto, se nós temos uma decisão no caso do ministro Marco Aurélio Mello, recente, defendendo a tese da extensão do efeito vinculante, nós temos decisões de ministros que vão exatamente pelo contrário. Portanto, nós temos uma situação que não tem decisão no Supremo. Não tem decisão em relação a isso no Supremo. Por isso, Lewandowski, ele não conheceu o efeito vinculante, mas reconheceu como um parâmetro jurisprudencial para todo o país. Mas ele negou o pedido da prefeitura, que pedia que suspendesse o procedimento de demarcação e Senhores, olha só. Não era expansão. Veja, isso bem claro. Não era um pedido de expansão de área já demarcada. Era um pedido de demarcação. No caso de demarcação, as normas, 19 normas, não vedam. Não vedam. A demarcação de novas áreas não está vedada. Perfeito? Apenas existe já súmulas do Supremo no caso de demarcação de áreas não ocupadas em 88
pelos índios. Aí é diferente. Que também Uma não é outra efeito situação. vinculante, e o Supremo já decidiu sobre isso, inclusive numa ação da CNA, o Supremo decidiu que Senhores, eu gostaria de passar para um próximo ponto. Antes disso, eu quero esclarecer que a FUNAI foi convidada para ver o nosso debate. O presidente da FUNAI, inclusive, esteve na casa hoje, participou de uma audiência pública com o deputado Paduton. Depois gostaria que o senhor falasse os resultados dessa audiência. Mas, infelizmente, não foi possível a presença de um dirigente da FUNAI aqui no nosso debate. Eu quero tocar em um ponto que chamou muita atenção quando eu estava lendo essa portaria e que foi comentado pelo Kleber Busato. A portaria ela diz o seguinte: os procedimentos em curso que estejam em desacordo com as condicionantes, com essas 19 condicionantes, serão revistos no prazo de 120 dias. Aquilo que não foi concluído, não foi ainda concluído, pode ser revisto. Agora, o que mais chama atenção é que diz que os procedimentos finalizados serão revisados e adequados à presente portaria. Isso aqui, a impressão que dá, eu não sou especialista em direito, a impressão que dá é que isso abre espaço para que haja uma revisão de áreas já homologadas, já demarcadas, já resolvidas. É isso. E que já passaram toda uma fase de conflitos, que estão com uma situação mais amena, se recolocaria em pauta toda uma situação de conflito, inclusive nessas situações que já estão pacificadas. Isso não gera uma insegurança jurídica muito grande? Gera uma insegurança total. A revisão dos atos já demarcados seria não no tocante à vedação das terras indígenas. A vedação seria os procedimentos em curso, como está estampado aí. Mas para as demais condicionantes que prevê o ingresso de forças armadas, da Polícia Federal, os procedimentos que estão concluídos teriam que haver uma adaptação, sim, aos procedimentos já concluídos. Caso contrário, não teria efeito nenhum as condicionantes estabelecidas aí. Pois é, então você tocou num ponto que é objeto de um outro agrupamento de condicionantes que a gente fez em relação à portaria. A gente agrupou 3 condicionantes que tratam de defesa nacional e serviços públicos. O inciso 5º, ele diz o seguinte: a instalação de bases, unidades e postos militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consultas com comunidades indígenas envolvidas ou a FUNAI. O inciso 6º diz que a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal se dará independentemente de consultas com comunidades indígenas envolvidas ou a FUNAI. E o inciso 7º diz que o usufruto dos índios não impede a instalação de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e os de educação. E aí eu gostaria de ouvi-los em relação a esse aspecto. Kleber, qual é a sua avaliação? O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que determinam certas cautelas em relação aos povos indígenas, aos povos tribais. Uma medida como essa, que trata de instalação de bases militares, de trânsito de forças armadas da Polícia Federal, independente de consulta à comunidade indígena ou mesmo à Fundação Nacional do Índio, ela está de acordo com esses acordos internacionais assinados pelo governo brasileiro? Nós entendemos que ela desrespeita flagrantemente esses acordos, em especial a Convenção 169 da OIT, como disse anteriormente, foi ratificada pelo Estado brasileiro, tem valor, portanto, de lei no país, e ela desrespeita fundamentalmente os próprios povos indígenas, porque os povos indígenas vivem em terras que são chamadas terras tradicionais, portanto, necessárias à sua sobrevivência física e cultural, e é evidente que querem viver bem nessas terras e serem respeitados nessas terras. E aí, essas normas, no nosso ponto de vista, elas estão relacionadas a uma tese equivocada, e nesse sentido, com respeito ao deputado Giovanni Queiroz, me permita discordar de uma afirmação sua no início deste debate, quando afirmou que, segundo entendi, que a demarcação de terras indígenas causaria um risco à autonomia do país em relação a esses territórios. O próprio julgamento do Supremo em relação à petição 3388 decidiu, esclareceu que não há qualquer risco
e no caso de demarcação de terra indígena, a soberania nacional, quando isso acontece, inclusive, em região de faixa de fronteira, e a razão é muito óbvia. Por quê? Porque uma terra indígena, ela é uma propriedade da União, portanto, uma propriedade do país, é um bem público, um bem da União. Então, ele está somente em usufruto exclusivo e permanente dos povos indígenas. Deixa eu fazer uma pequena correção. Pois não. Em nenhum momento, logicamente, eu colocaria de que a demarcação colocaria em risco soberania. Não existe isso. Eu fui mal entendido, com certeza. Mas, para dizer assim, aqui está bem claro no inciso 5º, dizendo assim, o usufruto dos índios, em toda a sua extensão, e você agora vai nos dizer, não se sobrepõe ao interesse da política de defesa nacional ou da soberania nacional. Ou seja, o usufruto daquela área, e aquela área demarcada, e deve ser demarcada, e eu concordo que demarque, todas ocupadas em 88 pelos índios, devem ser a eles acreditadas. 88, data da promulgação da Constituição. Exatamente, a data. Então, eu sou favorável à demarcação, até para evitar conflitos. O que não pode mais é você, já tendo uma área demarcada, ampliar essa demarcação. Essa área se sobrepondo a áreas já ocupadas em fase de produção pelo não índio, vamos assim dizer. Mais do que isso, é de repente extensões de terras indígenas, como lá na Pitereu, lá em São Bertinho-Pabiton. Em 1985 saiu uma portaria que aquela área deveria ter 246 mil hectares. Lá tinham 140 índios. 246 mil hectares. A Pitereu. 6 anos depois, ela foi para 900 mil hectares. 900 mil. Recuaram e agora, a última portaria, de 3 anos atrás, ela tem 700 e poucos mil hectares, tem lá 168 índios. Então, veja você, na verdade, e essa extensão, essa expansão, Maristela, se deu em cima de colonos assentados pelo próprio INCRA e de colonos de boa-fé que ali foram produzir, estão produzindo. Os índios nunca por lá nem perambularam. E mais, o próprio cacique da aldeia diz, não, nós não queremos esse tanto de terra, nós queremos do rio Arraia para até o rio... O outro nome, eu esqueci. Deputado Giovanni Queiroz, a gente precisa fazer um intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai falar exatamente sobre essa questão do número de reservas indígenas existentes e na quantidade de índios que existe em cada reserva. E vamos poder debater um pouco essa história. Se tem terra demais para pouco índio, qual é a necessidade dessa terra, ok? Perfeito. Então a gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa que nos acompanha, não deixe de assistir ao próximo bloco. A gente volta já. Olá, a Expressão Nacional está de volta. E hoje nós estamos debatendo os efeitos de uma portaria da Advocacia Geral da União que estabelece 19 condicionantes para a demarcação de reservas indígenas. Eu quero começar esse segundo bloco mostrando alguns números que dão uma ideia da população indígena no Brasil, da situação dos índios. A gente tem aqui o Brasil, dados de 2010 do censo IBGE, tinha 897, praticamente 897 mil indígenas distribuídos em 305 etnias. Desses, 36, pouco mais de 36%, morando na área urbana e quase 64% na zona rural. Em 2010, eram 505 terras indígenas, que representavam 12,5% do território brasileiro, uma área de quase 107 milhões de hectares. E que moravam 517 mil indígenas, aproximadamente 58% moravam nessas terras indígenas. O segundo quadro que eu quero mostrar, ele mostra a ocupação dessas terras indígenas. A maior reserva indígena que nós temos é a reserva Yanomami, onde habitam praticamente 26 mil indígenas. Em seguida, a gente tem que em 6 terras indígenas, a gente tem mais de 10 mil habitantes. Em 107 terras, a gente tem entre 1.000 e 10 mil habitantes. Em 291 terras, nós temos entre 100 e 1.000 indígenas. Em 83 terras, nós temos até 100 índios. A gente falava um pouco no bloco anterior justamente sobre essa ocupação e vamos voltar